A sexta orientação que eu quero passar para você, das 10 orientações para quem deseja se tornar uma pessoa mais saudável, sobre o consumo da água. A água, ela é fundamental e deve ser a base da nossa hidratação diária em todas as fases da nossa vida. A restrição de água e outros líquidos só vai poder ser feita pelo médico, mediante alguma patologia, alguma doença, alguma condição que você esteja passando. Chimarrão, chá, sucos, água de coco, água com gás são válidos, podem ser ingeridos, mas não substituem a água pura. A Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, ela tem um material muito didático sobre água, hidratação e saúde, que foi publicado em 2015. Se você tiver um tempinho e puder, faça a leitura desse material, eu posso enviar para você também. Ele fala muito sobre a importância, o papel da água no corpo humano, em relação à questão estrutural, amortecedora. Todas as nossas células, elas precisam de água para o seu funcionamento adequado, né, para a sua estrutura. E a água, ela amortece esses impactos durante o caminhar e protege o feto dentro do útero por meio do líquido amniótico. Então, gestantes têm que ingerir uma quantidade muito maior de água em comparação com uma mulher adulta. A água também tem um papel lubrificante, ela é um componente dos fluidos, como por exemplo a saliva, o líquido sinovial, secreções, sangue. É um solvente em meio a reações químicas, o transporte e circulação sanguínea, a água está envolvida, termorregulação, auxilia na manutenção da temperatura corporal. Então a água tem muitos benefícios à saúde e ela é fundamental. Se você reside num local que é muito quente, como o que acontece aqui no estado do Mato Grosso, com certeza as condições climáticas vão alterar o nível de água e a sua necessidade de água. Então você vai precisar tomar muito mais água. Se você faz muita atividade física, com certeza você vai precisar repor esses líquidos que você vai perder também. E esse balanço hídrico que ocorre, ele é muito importante. Hoje, em relação à questão respiratória, por exemplo, a gente tem uma perda de 250 a 350 ml por dia. Questão urinária de 1 litro a 2 litros por dia. Fecal de 100 a 200 ml por dia. O suor, tem pessoas que chegam a perder 450 até quase 1 litro de água por dia. A produção metabólica, geralmente a gente vai precisar de uns 350 a 250 ml. Então, a quantidade adequada de água a se ingerir, ela vai variar muito de algumas situações, mas normalmente a gente recomenda de 1,5 litro a 2 litros de água pura, né? Só para ficar claro, o balanço hídrico, ele é definido como a diferença entre a água que entra no nosso organismo por meio da ingestão, né, de água, bebidas, alimentos, e a água produzida no nosso metabolismo, menos o total de água perdido através dos diversos mecanismos corporais. Crianças, gestantes, idosos, lactantes são consideradas pessoas com maior risco de desidratação. E os sinais da desidratação, muitas vezes eles não são percebidos facilmente. A sede é um grande sinal de desidratação. O ideal é que a gente não sinta sede, a gente esteja se hidratando ao longo do dia e não tenha necessidade de sentir sede para ingerir água. Também pode ocorrer um balanço de alguns minerais no seu corpo, se você ficar muito tempo sem ingerir água. Acontece muito quando o paciente está em crises diarreicas, né? Porque ele acaba perdendo muitos líquidos e muitos minerais. E nesse processo, se ele não se hidratar, com certeza ele vai ter alterações mais graves à saúde. Sobre o pH, é uma dúvida muito frequente no consultório, né? Mas o pH da água, ele não influencia no pH do estômago e nem no pH do sangue. Ainda não há evidências suficientes para a alegação do uso de água alcalina, por exemplo, para qualquer tipo de doença. Então, como não há ainda um consenso, não tem-se por que essa obrigação, fica a critério do cliente mesmo. Eu só peço que tenha um bom filtro em casa, porque os contaminantes microbiológicos, os contaminantes de metais pesados podem existir, então é importante a gente ter um filtro de qualidade. Então, finalizando, essa orientação eu considero uma das orientações mais importantes, porque se nós não nos mantermos hidratados, nós vamos sim ter vários problemas de saúde. E é fundamental a gente ter atenção com a hidratação, com a ingestão de água, de líquidos.
Eu conheço pacientes que fazem, quando começaram o tratamento, tinham uma rotina de ingerir uma grande quantidade de bebidas alcoólicas, de refrigerantes, bebidas açucaradas, e o corpo precisa de água. E se você ficar ingerindo só esses alimentos, só essas bebidas, com certeza você vai ter alterações metabólicas consideráveis, o que pode levar a algumas doenças também. A sétima orientação das 10 orientações para quem deseja se tornar uma pessoa mais saudável, ela é sobre o sono. Eu sempre falo para os meus pacientes da importância de uma rotina de sono e do despertar. Há pessoas que têm o hábito, né, de dormir mais cedo, outras são hábitos de dormir mais tarde, outras dormem 8 horas, outras dormem menos horas do que o necessário. E somente um médico especializado em sono para verificar se você está tendo qualidade durante o seu sono. Então, existem vários testes. Se você está tendo dificuldade de dormir, é importante você procurar um médico para avaliar. Com a nutrição, a gente consegue trabalhar alguns alimentos que vão ajudar esse processo do sono. Então, eu sempre falo para os pacientes não ficarem ingerindo alimentos que vão promover mais energia, que vão promover o despertar, né? Então, assim, tem pessoas que treinam à noite, eu não recomendo utilizar determinados tipos de suplementos, porque isso pode alterar o sono e pode não ser saudável para o paciente, porque uma noite mal dormida pode interferir muito a questão hormonal também. Então, eu sempre falo da importância de procurar ter uma rotina. Existem algumas publicações internacionais que falam sobre a higiene do sono e publicações nacionais também. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem um documento científico do Departamento Científico de Medicina do Sono que fala da importância da higiene do sono, que eles definem, né, a higiene do sono como uma série de comportamentos, condições ambientais e outros fatores relacionados ao sono que podem afetar o seu início e a manutenção. Então, tem vários estudos mostrando como é importante o paciente se preparar para dormir. E o que geralmente acontece? Quando vai chegando o final do dia, com o escurecer, naturalmente o hormônio melatonina começa a ser produzido no nosso cérebro pela glândula pineal. E esse hormônio que nos faz sentir o sono. Então, a temperatura corporal também cai, e os níveis de cortisol, que deixa o organismo em alerta, vão diminuindo. Então, por isso que eu comento que dependendo do treino que o paciente exerce, dependendo do horário, o nível do cortisol pode estar muito alto. Então, muitas vezes ele vai ter dificuldade para dormir num horário muito próximo ao treino. Neurotransmissores também atuam nos mecanismos de sono, como a adenosina e o GABA. E essa insônia, ela é provocada por maus hábitos mesmo. Muitas vezes ansiedade, depressão. Existem várias doenças psíquicas que também interferem. E se você não tiver um bom sono, essas doenças vão cada vez mais se agravar e podem gerar novas doenças. Então a pessoa se sente irritada, cansada, ansiosa, mais ainda, a longo prazo pode aumentar o risco de outras doenças também, como a obesidade, já tem estudos relacionando. A Associação Mundial do Sono, ela recomenda alguns cuidados para a higiene do sono. Um deles é estabelecer um horário regular para dormir, para acordar. Quando você dorme durante o dia, tentar não dormir mais de 45 minutos, evitar a ingestão excessiva de álcool e não fumar antes de dormir, evitar cafeína, refrigerante, café, pelo menos 6 horas antes de dormir e qualquer outro alimento também que vá ser muito estimulante. Evitar comidas muito pesadas ou doces, pelo menos umas 4 horas antes de dormir. Evitar fazer exercícios bem no horário próximo ao sono, porque isso pode alterar também. Utilizar roupa de cama adequada, confortável. Encontrar um nível de temperatura agradável para o sono do local, né, do seu ambiente de sono, bloquear todo tipo de ruído e eliminar a luminosidade ao máximo, que isso também interfere, e evitar utilizar o quarto para trabalho, recreação ou qualquer outra atividade que vai deixar você mais estimulado. Então, a recomendação que eu deixo para você é que não faça uso de
medicação sem prescrição médica. Existem alguns chás que podem ser usados como estimulantes do sono, mas somente um nutricionista especializado em fitoterapia ou com conhecimento das plantas medicinais para poder te orientar. Normalmente, a Melissa officinalis é uma planta que tem pouquíssimas contraindicações. Eu praticamente desconheço, mas até as dosagens você precisa aprender, a hora de consumir esse chá, como preparar, existe tintura de melissa, então somente numa consulta mesmo para poder avaliar e identificar se há necessidade de utilizar esse tipo de planta para te ajudar na indução do sono. Existem outras plantas que podem ser utilizadas, mas somente com avaliação mesmo para poder indicar. Consumir alimentos, fontes do aminoácido essencial triptofano, também pode ajudar. E você pode colocar banana com aveia, um pouquinho de mel, porque é muito interessante que esse processo da questão da metabolização hormonal. O triptofano, ele é metabolizado via serotonina e durante o dia, através da exposição solar, o seu corpo vai produzir, vai desencadear a síntese de serotonina. E a melatonina, que é um dos hormônios secretados à noite, que estão extremamente relacionadas com o sono, ela depende do nível de serotonina do seu organismo. Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio hormonal, isso pode interferir também no seu ritmo circadiano e a sua saúde mental. Refeições ricas em complexo B também podem ajudar muito nesse equilíbrio hormonal. Então é muito importante você, dentro do seu dia a dia, na sua dieta, estar bem equilibrada, porque isso pode interferir no seu sono também. A oitava orientação é das 10 orientações para quem deseja se tornar uma pessoa mais saudável, não seja sedentário. O nutricionista, ele sempre vai recomendar que você faça algum tipo de atividade física, que você se mexa. O sedentarismo, ele é uma das causas, sim, de muitas doenças, principalmente das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes. Então, os pacientes, todo mundo precisa ter uma rotina de exercícios. É óbvio que muitas vezes, para quem está há muito tempo sem praticar nenhum tipo de exercício físico, vai ser imprescindível ele passar por um médico, um cardiologista, para avaliar as condições de saúde dele, inclusive para o médico orientar quais os tipos de esporte que ele poderia estar iniciando. Agora, se você é pai, você tem filhos, é importante você já criar essa rotina desde a infância, porque a prática do exercício físico vai ser algo muito rotineiro e isso vai ser muito bom para a vida toda da criança. Então, as crianças elas vão imitar os hábitos dos pais. É importante os pais estarem bem alinhados. E essa é uma das orientações que eu sempre passo no consultório. Todo paciente eu oriento a respeito da importância de não ser sedentário. Uma pesquisa que saiu na revista Lancet que fala sobre a atividade física no mundo. E o sedentarismo está por trás de 13,2% das mortes no Brasil, segundo essa pesquisa publicada nessa revista médica. No país, a inatividade é a causa de 8,2% dos casos de doenças cardíacas, de 10,1% dos casos de diabetes tipo 2, de 13,4% dos casos de câncer de mama e 14,6% dos casos de câncer de colo. O número é um dos maiores da América Latina, onde 11,4% das mortes são causadas pelo sedentarismo. A solução indicada pela Organização Mundial da Saúde é a prática de pelo menos 30 minutos de exercícios físicos por dia, já que a inatividade é o quarto principal fator de risco de mortalidade em todo o mundo, perdendo apenas para diabetes, tabagismo e hipertensão. Procure um educador físico. Hoje toda a academia tem um educador físico. Lógico, verifique se ele é realmente graduado, se ele está devidamente registrado no Conselho de Educação Física, mas procure um profissional, ele vai fazer avaliações também da sua saúde, vai te indicar os tipos de exercício e vai identificar se há necessidade de você fazer acompanhamento médico também.
E o educador físico, ele é o profissional adequado para te orientar sobre os tipos de exercícios físicos adequados. E tem atividades que já vão te ajudar no sedentarismo, que são muito simples e que te ajudam também a trabalhar a questão do estresse, que são os jogos que você pode fazer com a sua família, jogos de tabuleiro, você pode fazer atividades ao ar livre, como ciclismo, caminhada, pesca, observação de animais. Então, tudo isso pode ajudar você nessa rotina e, ao mesmo tempo, você está se divertindo e está fazendo está se movimentando. Se você é uma pessoa que tem poucos amigos, tem dificuldade de relacionamento, tenha feito avaliações na sua vida e visto que é importante você começar a se comunicar mais, a melhorar, ampliar suas amizades, o exercício físico pode ser um canal. Você pode procurar atividades que você vai fazer em grupo, então coletivas. Alguns tipos de esporte se fazem de forma coletiva. Isso pode ser muito gostoso, você vai conhecer novas pessoas, você vai conseguir desenvolver outras áreas da sua vida a partir daquele novo hábito que você está adquirindo.